Bom, Adriano, eu queria saber a posição da Miolo como maior produtor a principal vinícola do país sobre esse polêmico tema aí das salvaguardas. Então, na nossa opinião, esse é um assunto que devia ser tratado nos fóruns adequados e não devia ser tratado com esse enfrentamento todo que vem ocorrendo aí nos últimos meses, com essa difamação de empresas. São dois pontos importantes que a gente defende, né? Primeiro, a gente defende esse discurso democrático, né? E não esse discurso autoritário como vem sendo feito, como vem sendo executado por alguns segmentos do setor vitivinícola brasileiro. Nós temos uma entidade que é a entidade representativa do setor, é a entidade legítima. Trataram de questionar a legitimidade do Ibravin. O Ibravin, você pode até conversar melhor com as pessoas, com os dirigentes do Ibravin, é um órgão legítimo do setor. Ele compreende 52 entidades associadas que são representadas por produtores de uva, por pequenos produtores de uva. São mais de 50 sindicatos que existem lá na região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Vale de São Francisco, da Campanha Gaúcha, que representam esses produtores de uva, pequenos produtores de uva, médios, grandes. E nesse caso especificamente, todos eles foram ouvidos, todos eles deram uma opinião? Todos eles são representados pela Câmara Estadual, lá no Rio Grande do Sul, da uva e do vinho, né, que está representada no Ibravin. No Ibravin ainda estão representados as cooperativas, estão representadas as indústrias de vinho fino nacional, estão representadas todas as associações de produtores de vinho das regiões vitivinícolas brasileiras, das 6 regiões vitivinícolas brasileiras. Estão representadas no Ibravin a Vale Export, que é a Associação do Vale de São Francisco, estão representadas a Cavites, estão de Santa Catarina, está representada a Associação dos Vinhos da Campanha, está representada a Provale, está representada a Pinto Bandeira, está representada Altos Montes, quer dizer, todas. O governo do estado do Rio Grande do Sul, o Ibravin, tem parte do seu financiamento feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul através de um programa que se chama Fundo Vites. Está representado no Ibravin a Embrapa, está representado no Ibravin o governo federal, através dos ministérios, através da PEX, que é um programa de exportação do vinho brasileiro. Portanto, não existe órgão mais legítimo que defenda e que cuide da gestão da vitivinicultura brasileira como é o Ibravin. E o Ibravin é importante, são dois pontos importantes, né, para a gente entender um pouco o que a gente defende, né? Principalmente dois. Um é esse. Portanto, não se trata de empresas estarem associadas ao Ibravin. Se você pegar uma lista, aliás, eu fiz isso para me certificar antes de vir para cá, eu mesmo peguei essa lista e são 52 entidades que representam o Ibravin, né? Todas elas legitimadas, todas elas. Não existe aqui nem sequer uma empresa associada. Então, a Miolo não é sócia do Ibravin, como outras empresas não são sócias do Ibravin, e não existe isso de uma empresa entrar e sair do Ibravin. Nunca existiu, né? Existem as entidades que representam empresas, que representam os produtores. Mas nesse caso, assim, dessa atitude de pedido de salvaguarda, essas entidades foram ouvidas, os produtores foram ouvidos? Então, vamos lá. Até onde a gente participa disso como empresa? Nós não participamos de empresas como empresa de discussão nessa questão propriamente, porque quem participa são as entidades legitimadas por todas essas associações. Essas entidades que você falou, governo do Rio Grande do Sul, 52, sindicatos... Tem até a BRAB associada aqui, né? Portanto, é só você pegar uma lista do Ibravin e você vê todas as entidades. Quer dizer, o Ibravin é o representante legítimo do setor. E existe um fórum em Brasília que é a Câmara Setorial da Uva e do Vinho, onde, além de todas essas entidades que representam o setor vitivinícola brasileiro, estão representados na Câmara Setorial
os representantes de importadores, de supermercados, do governo federal, dos ministérios, portanto, toda a cadeia de fato vitivinícola, mais representantes do mercado de vinho do Brasil. Portanto, o fórum adequado e correto é a Câmara Setorial. Portanto, o que nós defendemos como empresa? Nós defendemos um discurso democrático de todas essas entidades para encontrar uma saída para o vinho brasileiro. A gente não pode esconder um problema grave, uma crise grave que existe no setor de vinho brasileiro. Mas existe essa crise grave? Existe. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria digamos, de abordar, né? O primeiro é a representatividade das entidades e não das empresas. Então trataram de difamar as empresas, aonde são as entidades que estão discutindo e são elas que devem ser ouvidas e são elas que devem encontrar essa solução de uma forma democrática e não de uma forma autoritária, como muitos o fizeram, né, nessas últimas semanas. Portanto, existe um problema muito grave no setor, um problema que vem acontecendo não é nesses últimos 6 meses e nem nesse último ano. O problema grave que vem acontecendo há mais de 4 ou 5 anos, onde se vende, basicamente em média, 30% do que se produz de vinho fino no Brasil. Esse é um problema grave e, de fato, toda essa discussão, todo esse enfrentamento não deixou espaço para fazer a discussão de verdade. O problema é focado no vinho fino. É focado no vinho fino, né? É muito claro, o setor tem uma grave crise, né, de vinho fino, porque se produz em torno de, depende da safra, 50 a 60 milhões de litros de vinho fino por ano. Estamos falando só de vinho fino, não estamos falando de espumante, não estamos falando de vinho de mesa, exclusivamente vinho fino. Então se produz de 50 a 60 milhões de litros e se vende no ano passado 18, então menos de 20 milhões. Ano anterior, 2010, também foram 18 milhões. Portanto, existe um problema muito grave. Esse estoque, esses 30, 40 milhões de litros que vem sobrando ano após ano, tem causado um prejuízo muito grave no setor, aos players do setor, mas principalmente aos produtores de uva. Existem lá as 20 mil famílias que trabalham a vitivinicultura brasileira e é importante que se diga, e vamos fazer um parênteses aqui para entender um pouco melhor como é a participação do governo federal nesse processo todo, que o governo federal tem uma participação fundamental. A uva é, no governo federal, tida como tem uma política, está dentro do plano de política agrícola do governo federal. Como assim é o soja, como é o milho, como é o feijão, por quê? Porque é o governo federal que estipula todo ano o preço mínimo da uva. Está na Constituição brasileira. Portanto, se não tem, esses produtores de uva não têm aonde entregar essa uva, o governo federal é obrigatório, é obrigado a comprar essa uva. E assim tem feito. O governo federal, historicamente, nas crises vitivinícolas, nós temos que pensar que o setor vitivinícola brasileiro não é um setor que foi montado nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o setor cresceu enormemente, ganhou qualidade, ganhou expressão internacional. Esse aqui acho que é um problema que a gente percebe. A gente recebe sempre de assessorias de imprensa, tudo um crescimento, por exemplo, da vinícola Garibaldi. Eu até visitei, eles contaram a história de várias crises sérias e quase fechamento. Exatamente. E que agora eles estão crescendo bastante. Então, quer dizer, aí as pessoas acabam não entendendo que algumas empresas estão crescendo, a própria Miolo com a aquisição da Almaden e tudo mais. A gente vê um mercado bom, né, crescendo, a qualidade melhorando, e aí a gente não entende o que está em crise. Ninguém sabia, era uma crise que ninguém sabia. Então, esse é o foco, esse é o ponto. Se discutiu tanto, mas não se focou no problema. O problema é muito mais grave, muito mais sério do que essa discussão que foi feita aí sem nenhuma responsabilidade. Mas então existe uma crise que ninguém sabia. Existe uma crise, vamos lá. A produção, nos últimos 5 anos, nós tínhamos um equilíbrio entre importações e produção nacional e mercado do vinho brasileiro, né? Nós comercializávamos no Brasil, o setor vitivinícola brasileiro comercializava em torno de 40 a 50 milhões de litros e foi caindo para 18 no ano que passou, né? Esse ano, nos 3 primeiros meses,
caiu mais um pouco, em comparação com o ano anterior. E nesses últimos 5 anos, nunca se plantou tanta uva fina no Brasil. Se desenvolveram nesses últimos anos as novas regiões vitivinícolas brasileiras, se desenvolveu o Vale de São Francisco, se desenvolveu todas as regiões, as 3 regiões de Santa Catarina, com ótima qualidade, lá o Planalto todo catarinense, São Joaquim, Campos Novos, toda a região lá dos Altos Campos de Caçador, se desenvolveu a Serra do Sudeste, se desenvolveu como nunca a campanha gaúcha, se plantou uva como nunca na campanha gaúcha, e a própria Serra Gaúcha renovou seus vinhedos. Por quê? Porque todo mundo estava vendo o aumento do mercado de vinhos finos no Brasil, e isso é fato. E isso é o ponto positivo que está acontecendo. Nós estamos vivenciando um aumento de consumo e um aumento do mercado de vinhos no Brasil. Esse é um fato muito positivo. Se fosse o contrário, que existisse uma crise horrível e que o mercado também tivesse uma crise horrível, meu Deus, de fato... Então, mas normalmente essas salvaguardas são autorizadas quando existe uma crise horrível, né? Exatamente. A Austrália, por exemplo, tem um estoque recorde de vinho, não consegue vender e nem assim tem salvaguarda. Exatamente. Então isso foi uma ferramenta que o governo encontrou dentro de todo esse rol de crise que o setor vitivinícola vem sofrendo. Mas o mais importante para a gente ficar e esgotar um pouco isso, para entender o cerne da questão, o problema de verdade do setor. O que se faz com esse estoque que sobra? Se nós produzimos 60, vendemos 20, o que se faz com os outros 40 milhões de litros? E o governo, como eu disse, está na Constituição, o governo precisa adquirir essa produção excedente, criou vários mecanismos de resolver esses problemas de excedentes. Lá atrás, há 30 anos atrás, como o pessoal da Garibaldi deve ter historiado, o governo chegou a criar vinícolas no Brasil. O governo criou uma empresa que concentrava o suco da uva para controlar o excedente, que era a antiga Vinosul, que hoje até foi adquirida por uma empresa nacional. Isso nós estamos falando lá há 30 anos atrás, uma das grandes crises do setor. Houve uma outra grande crise há uns 15, 20 anos atrás. O que o governo fez? Ele alugou cantinas, lá no Rio Grande do Sul, alugou várias cantinas e comprou essa uva excedente dessas cantinas, vinificou e depois fez leilões no mercado. E as próprias engarrafadores, as próprias vinícolas compraram esses vinhos em leilões. Isso fez com que desequilibrasse todo o mercado de vinhos naquele momento. Foi muito ruim para o mercado de vinhos e para as empresas que estavam naquele momento no Brasil. Vamos falar agora da crise atual, desses últimos 5 anos. O que o governo fez? Sabedor de todos esses problemas, e ele tendo a responsabilidade, porque de fato ele tem a responsabilidade de encontrar solução para esses 20 mil produtores que aí plantam suas uvas, uma coisa muito importante. A uva não é uma cultura agrícola como é o feijão, como é o trigo, como é a soja. Esse ano deu uma crise na soja. Bom, o ano que vem eu planto milho, é uma cultura anual, você perde naquele momento e está resolvido o seu problema. A uva, primeiro, você tem um investimento enorme. Estamos falando de R$100 mil ao hectare para você plantar um vinhedo hoje no Brasil. Ela começa a produzir depois do 3º até o 5º ano para começar a produzir. E você planta um vinhedo para 40, 50 anos no mínimo, que é os vinhedos mais antigos que nós temos aí. Portanto, o que se faz com esses milhares de hectares que tem plantados hoje? Não dá para mandar os produtores ir lá arrancar aquela uva, né? Essa uva, e com todo esse boom de expansão dessas novas regiões, criou-se essa produção e criou-se esse excedente. O que o governo fez com essa crise que nós estamos vivenciando nesse momento? Pesquisou, discutiu muito mais isso amplamente a nível de setor e buscou as ferramentas que a própria União Europeia faz. O que a União Europeia faz quando tem uma crise no setor? Aliás, faz isso todo ano. Ela faz um subsídio à exportação e faz um subsídio à destilação. E foi isso que o governo brasileiro fez nesses últimos 4 ou 5 anos. O governo federal criou um plano que se chama PEP, Programa de Escoamento da Produção. E ele atuou em 2 frentes.
no incentivo à exportação de vinho a granel para tirar do mercado brasileiro, porque justamente o mercado do vinho nacional era pequeno, se fomentasse ainda mais esse mercado ia dar uma crise ainda maior. Então tirou isso de circulação e exportou, né, um valor, digamos, desse PEP. Também fez um programa de destilação dos estoques excedentes nas cantinas. Então, com esses dois programas, o governo conseguiu, de certa forma, equilibrar. Agora, é um problema que vem se repetindo todo ano, que não está se resolvendo. Então, se a salvaguarda é, de fato, a solução do problema, eu não saberia dizer. Mas por que não se tentou baixar os impostos brasileiros bastante? Eu acho que aí não causaria problema nenhum. Então, se o setor já tentou várias formas de discussão com o governo, várias formas de discussão com as entidades. Se o próprio governo compra, ele acharia bom, eu vou baixar os impostos, mas eu me livro de comprar isso desses... Só que nós gostaríamos muito que baixasse os impostos, né? Eu acho que a gente sabe de tudo isso, só que é uma questão muito complexa no Brasil, né? Envolve a questão do Estado, que felizmente está sendo atacado agora por primeira vez, os incentivos dos portos, felizmente não só pelo vinho, né? Por todas as indústrias, esses incentivos dos portos estaduais, isso tem gerado um desequilíbrio total no mercado, né? Então, portanto, existe sim um tema de casa a ser feito a nível tributário, existe, e é necessário que se faça essa discussão. Porque eles gostam de imposto, então depois voltar para baixo é uma dificuldade. Né? Eu acho que essa é uma grande discussão, e ela deve ser feita, como tantas outras discussões devem ser feitas. Tornar o vinho alimento. Tornar o vinho alimento. Lá no Rio Grande do Sul, nós conseguimos passar na Assembleia Legislativa, por unanimidade, tornando o vinho alimento, onde o vinho de 17% ia cair o ICMS para 5%. Portanto, depois foi vetado pelo governador, né? Portanto, é possível ainda reativar essa discussão, é possível. Hoje, era só naquela época, se não me engano já faz uns 10 anos, era praticamente só o Rio Grande do Sul produtor. Hoje não. Nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o governo da Bahia, nós temos o governo de Pernambuco, nós temos Santa Catarina, temos Paraná, temos vários estados da federação que são produtores. Então essa discussão, ela já poderia tomar um corpo muito maior nesse sentido de tornar o vinho como alimento. Agora, e será que essa história não prejudicou uma discussão que fosse mais com todo mundo unido aí pelo vinho? Não teve um desgaste até para o produtor nacional, essa história toda? Bom, nós somos, eu diria, dentre outras empresas, talvez uma das empresas que vem sofrendo uma pressão muito forte no mercado, junto com outras empresas, e para nós é muito difícil. Nós nunca fomos no enfrentamento, nós nunca fomos, é só olhar o nosso histórico, quem nos conhece, a nossa empresa tem 22 anos de mercado, é uma empresa muito séria, é uma das empresas que mais investiu na vitivinicultura brasileira. Nós temos hoje 1.200 hectares plantados em 4 regiões brasileiras. Nós temos hoje 650 funcionários em todas essas unidades. Nós estamos comprometidos de verdade com a vitivinicultura brasileira e nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo isso. Então, nós não podemos de uma hora para outra jogar fora isso tudo, como alguém nos pediu, muita gente nos pediu, olha, vocês têm que cair fora disso, vocês têm que ir, vamos para a Argentina, quer dizer, pelo amor de Deus, com 1.200 hectares, com tudo que a gente tem de responsabilidade aqui, não é essa a discussão que a gente defende. A gente defende uma discussão democrática, não uma discussão de enfrentamento. Nós defendemos uma discussão de verdade com as entidades legitimadas, com as entidades que devem fazer essa discussão. E essa discussão existe, o Fórum da Câmara Setorial, e enfim, outros, para chegar à melhor saída para o vinho brasileiro. Agora, vamos lá, como qualquer crise, existem empresas, tanto do lado nacional, empresas nacionais, como a gente pôde ver no início, felizmente foi no início, depois a gente viu a retomada da discussão no setor, o pessoal entendendo melhor o que tinha que ser feito, a dificuldade que está passando todo mundo pelo setor, a nível de produção, a nível de empresa, a nível de mercado. Essa discussão, a gente viu muito claramente empresas que, tanto do lado do vinho brasileiro, empresas nacionais, como do lado de importadores,
que saem ganhando com o caos. Infelizmente é assim, a gente percebe claramente isso, né? Agora isso não se sustenta no mercado e é assim em todos os setores. Infelizmente tem empresas que ganham com o caos, as empresas que não estão de fato comprometidas, as empresas que não têm de fato responsabilidade com o negócio do vinho no Brasil, não tem responsabilidade com o mercado de vinhos no Brasil, não tem responsabilidade com o consumidor. Quer dizer, essa questão toda ela tem que ser tratada de uma forma democrática e não de uma forma autoritária como foi tratada, foi incentivando boicotes, incentivando retaliações. Quer dizer, mas do outro lado também não teve uma atitude tomada sem que ninguém soubesse, que todo mundo foi pego de surpresa, uma coisa de aumento de impostos que ninguém gosta. Bom, até onde eu sei, toda essa discussão, ela não foi a nível de impostos, né? Nunca ninguém falou de aumentar impostos nas importações para o mercado Porque brasileiro. vocês importam vinhos também. Nós mesmos importamos vinhos, nós distribuímos vinhos de parceiros nossos. Nós não somos contra o vinho importado, nós somos a favor da diversidade do vinho importado. Esse mercado que se criou no Brasil de vinhos teve um papel importante do vinho. Até na qualidade do vinho até na brasileiro. Que teve, e isso é bom, é salutar. Agora, vamos lá, como eu disse, nesse ano nós estamos dizendo assim, no primeiro trimestre, cada 10 garrafas de vinho que se toma no Brasil, 9 é importado e 1 é nacional. Como nós somos favoráveis ao vinho importado, acho que é importante, mas nós achamos importante o equilíbrio disso, né? Também nós não queremos que desapareça essa única garrafa que existe de vinho brasileiro. E tem gente tratando de fazer isso, quer dizer, fazendo com que desapareça um setor que está estabelecido no Brasil há mais de 120 anos, que houve um aumento, uma evolução, prova disso está aqui a feira, né? Acho que você é prova disso, os seus eventos, o que você organizou lá na véspera dessa feira, eu não conhecia, aliás, você está de parabéns, né, pelo evento, né, onde todas as pessoas podem estar, onde todo mundo vem para cá com medo de ir até para o evento. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar a verdade, só existe uma verdade, e essa verdade tem que ser dita, ela tem que ser conversada, ela tem que ser discutida, não pode ter esse enfrentamento que está tendo, e por pessoas que estão de novo interessadas no caos, porque tem gente ganhando com o caos. Agora, as empresas responsáveis, as empresas corretas, tanto nacionais como os importadores, tem muitos importadores que fazem um trabalho brilhante, e a gente sabe disso, temos muitos parceiros importadores, nós somos muito parceiros de muitos. Agora, essa discussão ela tem que acontecer de fato, e eu acho que isso é o bom que está acontecendo com isso. Pelo menos por primeira vez está se discutindo os problemas. Seria muito interessante se todo mundo unido, né, numa coisa só, ou baixar impostos, ou que seja a divulgação do vinho em todos os setores, né, de popularizar mais o vinho. Outra coisa que você falou aí a cada 10 garrafas, mas aí a Argentina, por exemplo, não entraria nessa salvaguarda. E essas 10 garrafas que você falou, acho que pelo menos 4 seriam argentinas, né? Eu não tenho as informações do que vai acontecer com a salvaguarda a nível Nem se ela vai acontecer, realmente. Nem se ela vai acontecer, exatamente. O que tem agora é uma investigação, e agora que tem que ser feitas todas essas discussões, e deverão ser feitas por quem é legítimo defensor dos seus, vamos dizer assim, do seu grupo, né? Sejam os produtores, sejam as cooperativas, sejam as empresas, sejam os importadores. Essa discussão tem que haver, e ela tem que ser feita de forma democrática, como é, felizmente, hoje as discussões que ocorrem no Brasil, né? Agora, eu espero que haja que se encontre uma saída digna para o vinho brasileiro. Nós somos defensores da causa do vinho brasileiro, não se trata de nós sermos a favor ou contra a salvaguarda, a gente sempre falou isso, na questão do selo também, nós não somos contra nem a favor do selo, não se trata disso, se trata, nós somos a favor da legalidade, nós somos favoráveis às iguais condições de mercado. Quando você é impedido de entrar no mercado, quer dizer, tem práticas que são adotadas no mercado que não são legais, tem práticas que são adotadas no mercado que não são éticas. A gente tem que fazer essa discussão tem que ser mais ampla. Então, a nossa posição como empresa é essa, é um discurso diplomático, é um discurso conciliador, democrático, com todas as
entidades do setor, a gente tem defendido isso em todas as entidades que nós participamos. E a gente participa de muitas. A gente está lá na Provale, no Vale dos Vinhedos, nós somos lá, temos a empresa lá, somos sócios da Provale. Nós somos sócios da Vinho Vasco, do Vale de São Francisco, temos projeto lá, a gente tem dito isso para eles lá. A gente é sócio nos vinhos da campanha, somos sócios do Sindicato do Vinho, somos sócios da Uvibra. Em todos os fóruns que a gente participa como empresa, a gente tem procurado dizer isso. Pessoal, nós precisamos encontrar uma saída digna para o vinho brasileiro. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser com o governo, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem que encontrar de fato a saída para o vinho brasileiro. E como eu dizia, o melhor de tudo isso é que nós não estamos no momento em que o mercado está caindo. Se fosse assim, ia ser muito mais difícil. O mercado está crescendo. Então é só uma questão de nós chegar num acordo. As entidades encontrar suas... alguém vai ter que ceder, alguém vai ganhar um pouquinho, outro vai ganhar menos, outro vai ganhar mais, outro vai perder menos. Tem que chegar a um acordo. O mercado está... que é o mais importante. Eu acho que falta um pouco de união em termos de mercado em geral, né? Com certeza. Em vez de ficar uma briga entre importadores e produtores, se tivesse uma união entre abaixar os impostos, popularizar o vinho, tornar o vinho alimento, seria maravilhoso se isso aí pudesse acontecer. É isso que você está dizendo, quer dizer, a discussão é muito mais ampla do que discutir a salvaguarda. A salvaguarda pode ser uma das questões, mas pode ter muitas outras. É como uma medida bem impopular, né? Porque aumentar imposto ninguém gosta. Não, ninguém quer que aumente como imposto, quando o governador assume, o prefeito assume, aumentar o preço do ônibus e disso daqui. Agora, existe um problema grave no setor, existe uma crise que a gente não pode tapar ela. E ela está vindo todo ano, toda safra, toda nova safra. Vocês chegam a, por exemplo, esvaziar um tanque para poder entrar a nova safra ali? Nós, como empresa, nós vamos destilar esse ano de 3 a 4 milhões de litros. Para poder usar o tanque da nova safra. Com certeza. Mas para terminar, se isso fosse com toda essa polêmica que aconteceu, se fosse para repensar agora, tivesse vocês, a Valduga, o Ibravin, todo mundo numa mesa, vocês pensariam isso da mesma forma? Eu penso de uma forma, eu sou muito otimista e muito progressista e desenvolvimentista no negócio do vinho. Eu acho que o mais importante que nós temos, aquilo que eu dizia, é o mercado crescendo de vinhos no Brasil. Então, pessoal, a gente tem que se sentar e encontrar soluções. O mercado está crescendo, que é o mais difícil. Essas soluções podem passar por... O que seria o ideal? Talvez eu sou até inocente dizer isso, mas o importador não tem que brigar com o produtor nacional. O importador, ele tem lojas, muitos importadores, e são distribuidores de vinho. Por que não distribui vinho nacional? Quer dizer, nós não temos... Cada um tem seu papel. Isso seria um mundo maravilhoso, onde o importador pudesse fazer uma carta de vinho, colocasse vinho de todos os países e colocasse lá metade da carta com as regiões brasileiras que temos hoje. Nós temos 6 regiões, temos vinhos de qualidade. O Brasil fez o seu papel da qualidade. É só olhar aqui para a feira. Você vai passar aqui em todos os estandes brasileiros, você vai ver. O vinho brasileiro mudou. Não é mais aquele vinho brasileiro de 20 anos atrás, que alguns tentaram de agora de apagar com toda essa evolução que houve nesses últimos 20 anos, dizer que todo vinho brasileiro agora é lixo. E todos nós sabemos que não é assim. Não se trata desse jeito, com essa irresponsabilidade, um problema tão sério que nós temos no setor hoje. E eu espero que, de fato, todos vocês que fazem parte, né, do negócio também do vinho, vocês são importantes na comunicação, que se consiga, de fato, achar uma saída digna para o vinho brasileiro. Obrigado, Adriano. Obrigado, Beto.